Na semana passada, um trecho do Antiédipo que a gente leu, no trecho que a gente leu, tinha essa seguinte observação do Deleuze-Guattari. Se os etnólogos reencontram hoje um vivo interesse pelo conceito hipotético de fetiche, isso ocorre certamente sob a influência da psicanálise. Mas dir-se-ia que a psicanálise lhes dá mais razão para duvidarem de sua noção do que para lhe prestarem atenção. É que a psicanálise nunca falou tanto em falo, édipo e castração como fez a propósito do fetiche. O etnólogo, ao contrário, tem o sentimento de que há um problema de poder político, de força econômica, de potência religiosa, inseparável do fetiche, mesmo quando seu uso é individual e privado. Então, o Deleuze e o Guattari estão falando numa divergência sobre o entendimento do fetiche, do ponto de vista da psicanálise e do ponto de vista da antropologia. Enquanto os psicanalistas falam sobre o fetiche se mantendo presos nessa lógica edipiana, né, ligada ao falo, ao édipo, à castração, os antropólogos compreenderiam que no fetiche se trata de uma questão de poder político, de força econômica e de potência religiosa. Evidentemente, o Deleuze e o Guattari aqui se colocam ao lado dos antropólogos, né? É, nesse entendimento. De certa forma, abordando essa questão do fetiche, eles estão problematizando duas formas de pergunta. Duas formas de pergunta que se pode colocar na clínica, na política, ou na literatura, ou em diversos campos. A primeira forma de pergunta é: o que isso significa? A segunda forma de pergunta é: como isso funciona? A pergunta o que isso significa é uma pergunta psicanalítica. Eu vou mostrar, segundo a psicanálise, eu vou mostrar para vocês o que significa o fetiche. A pergunta o que isso funciona é esquizoanalítica. Ou melhor, como isso funciona é esquizoanalítica. E também é a pergunta que se fazem os antropólogos a respeito do fetiche, no caso. Então, de um lado, a gente tem uma abordagem estrutural da psicanálise, onde o que algo significa implica um conteúdo latente, um conteúdo manifesto, conteúdo latente escondido e dependendo de uma interpretação. E, por outro lado, a gente tem uma pergunta funcionalista, né? Como isso funciona, em que não se trata de descobrir um conteúdo latente por trás do conteúdo manifesto, mas compreender como que um objeto funciona no entrecruzamento de uma relação de forças, na relação com as minorias, na relação com o campo social, com a relação com a política, com a relação com a religião. Então é nesse ponto que a gente estava na semana passada e eu vou seguir por ele hoje falando a respeito do fetiche, mas hoje não a partir apenas da minha memória, assim, do que eu lembrava como na semana passada, mas hoje eu trouxe como base as referências, né? Do Mazoc, do livro do Deleuze sobre o Mazoc e do Mil Platôs, em que o Deleuze e o Guattari vão retomar a questão do masoquismo, né? A questão de um corpo sem órgãos masoquista. Tudo isso é para a gente usar um exemplo real, que é o fetiche, para discernir duas modalidades de pergunta e duas modalidades clínicas, se abordar uma questão. Ficou claro isso, gente, até aqui?
Bom, vou seguir então e vou começar a diferenciar a compreensão do fetiche na psicanálise e na esquizoanálise. O livro que eu começo usando chama Sacher Masoch, O Frio e o Cruel, que é um livro do Deleuze, que é de 67, né? Antes do encontro dele com Guattari, e do Antiédipo, que é de 1972. Esse livro do Deleuze é de uma acuidade assim clínica muito grande assim para uma análise literária. Mas quando o Deleuze encontrar o Guattari, ele vai mudar de posição. É como se ele precisasse ainda ir mais longe nesse entendimento do masoquismo, para ser mais funcionalista, digamos assim, né? Nesse livro, o Deleuze estuda o Masoch, o Sade e o Masoch, mas principalmente o Masoch, de uma perspectiva a partir das suas obras, né? Fazendo uma leitura cuidadosa assim das suas obras e discernindo o sadismo do masoquismo. Porque um certo preconceito do senso comum, da psiquiatria e mesmo da psicanálise havia unido essas duas estruturas, né? Essas duas perversões e feito um híbrido disso, que é o sadomasoquismo. Então, o sadomasoquismo era tratado Oi, tanto em termos de. tem aula. Agora não. Revista. Depois. Agora não. Não, Kikinho. Mamãe tá estudando. O sadomasoquismo era tratado tanto em termos de uma complementaridade do par, ou seja, um sádico então buscaria uma mulher masoquista, quanto de uma unidade na mesma pessoa. A mesma pessoa que é sádica seria masoquista. Então, essa ideia vem da psiquiatria. Só que o Freud, em alguma medida, compra essa ideia e desenvolve essa ideia na psicanálise. Então, antes de tudo, o Deleuze está querendo diferenciar sadismo e masoquismo pelas obras do Sade e do Masoch, que deram nome a essas perversões, né? Um psiquiatra chamado Krafft Ebing usou o nome desses dois escritores para nomear um conjunto de sintomas e de sinais. E a partir de então, eles formaram uma espécie de assinatura em cima do que a gente pode chamar de perversão, mas que a gente pode chamar também de modo de vida, segundo o entendimento do Deleuze. O sadismo e o masoquismo são modos de sentir, são modos de viver. O Deleuze chega a dizer que o Sade e o Masoch são grandes sintomatologistas, porque eles não só sofrem desses sinais e desses sintomas, mas eles escrevem, eles traçam todo um modo de vida implicado nisso. Ele diz também que o Sade e o Masoch são grandes antropólogos, que o Deleuze diz. A maneira daqueles que sabem incluir em suas obras toda uma concepção do homem, da cultura e da natureza, toda uma nova linguagem. Grandes artistas à maneira daqueles que sabem extrair novas formas e criar novos modos de sentir e de pensar. Então, o Deleuze toma esses escritores como grandes antropólogos e sintomatologistas, porque eles não só sofrem do sadismo ou do masoquismo, mas eles descrevem para nós, de modo muito clínico e ao mesmo tempo literário, o que seriam esses modos de vida. Então, esse é o empreendimento do Deleuze, né? De discernir o que é esse modo de vida masoquista, a partir da obra do Masoch. Só que o Deleuze, nesse momento, nesse livro, ele ainda está muito comprometido com uma leitura lacaniana dos processos do inconsciente. E então vejam que a ideia sobre o fetiche surge assim. Fetiche, está na página 32. Encontramos em Freud a análise de resistências que, a título bem diverso, implicam um processo de denegação, cuja importância Jacques Lacan mostrou. Pode-se achar que a denegação, em geral, é mais superficial que a negação, ou mesmo que a destruição parcial. Mas não é assim. Trata-se de uma operação totalmente diversa. Talvez se deva compreender a denegação como ponto de partida de uma operação
que não consiste em negar, nem mesmo em destruir, mas, sobretudo, em contestar a fundamentação do que é, em afetar o que é com uma espécie de suspensão e neutralização, capazes de nos abrir para além do que é dado, uma nova perspectiva não dada. O melhor exemplo evocado por Freud é o do fetichismo. O fetiche é a imagem ou o substituto de um falo feminino, quer dizer, um meio pelo qual se denega que à mulher falta o pênis. O fetichista, por exemplo, elege como fetiche o último objeto que viu em criança, antes de se aperceber da ausência. O sapato, por exemplo, para um olhar que sobe a partir do pé. E o retorno a esse objeto, a esse ponto de partida, lhe permitiria manter de direito a existência do órgão contestado. O fetiche, então, de alguma forma, seria um símbolo, mas algo como não se, de forma alguma seria um símbolo, mas algo como um plano fixo, estático, uma imagem parada, uma fotografia, a que se volta para conjurar as consequências importunas do movimento, as descobertas importunas de determinada exploração. Representaria aquele último momento, se ainda podia acreditar. Nesse sentido, parece que o fetichismo é de início denegação. Não, não falta pênis à mulher. Em segundo lugar, neutralização defensiva, pois, contrariamente ao que se passa numa negação, o conhecimento da situação real subsiste, mas é, de certa forma, suspenso, neutralizado. Então, o Deleuze aqui, ainda numa posição lacaniana, ele interpreta o fetiche como a denegação do pênis da mulher, do pênis da mãe. É como se a criança, no momento em que se apercebe que a mãe, o menino, que a mãe não é igual a ele, que a mãe não tem um pênis, ele denegasse essa observação. A denegação é uma operação em que você suspende um certo conhecimento. Só que essa suspensão não implica uma alucinação. Não implica que a criança vê ali onde falta o pênis um pênis. Não. A criança desloca a percepção de que a mulher falta um pênis para um objeto fetiche. Supostamente o primeiro objeto que se veria após notar a ausência, após a criança notar a ausência. Então, o Deleuze aqui, de modo muito claro, ele está nos explicando a concepção psicanalítica do fetiche. O que significa o fetiche na psicanálise? Significa que a criança denega que a mãe falta o pênis e projeta esse pênis num objeto. Pode ser num sapato, pode ser num chicote, pode ser numa pele, pode ser numa cena, pode ser numa roupa. Então, o Deleuze aqui ainda está comprometido com uma interpretação psicanalítica. E, no entanto, ele vai muito além de uma interpretação psicanalítica, porque ao ler as obras do Mazoch e diferenciar da obra do Sade, o Deleuze faz uma série de análises que a psicanálise não havia feito. Então, por exemplo, o Deleuze diferencia o humor masoquista da ironia sádica. Ele diferencia o contrato que é feito pelo masoquista com a mulher masoquizante da instituição sádica. Na instituição se é imposto, se é obrigado. O Deleuze diferencia também um certo pensamento muito mais literário e imaginativo, né, da ordem da imaginação no Mazoch, enquanto o pensamento sádico é matemático, é demonstrativo. E por aí vai, né? Uma série de diferenças de análise que implica o modo de vida, não só o masoquismo e o sadismo, mas o modo de vida do Sade e do Mazoch. Qual mundo eles queriam? Qual o pensamento sobre o homem, sobre a cultura eles tinham? E com isso, o Deleuze entra num domínio que eu vou chamar aqui, a partir do antiédipo, de histórico mundial.
ele não está agora olhando o fetiche de modo lógico, a partir de uma operação edipiana que se dá na vida de cada pessoa. Ele está fazendo isso também, mas ele também está olhando o fetiche e o masoquismo de uma perspectiva histórico-mundial, de uma perspectiva da cultura. E nesse caminho, Deleuze vai evocar, então, a questão do matriarcado e vai estabelecer uma relação entre masoquismo e matriarcado. Vocês estão me acompanhando? Tem alguma questão antes de seguir? Bom, eu vou falar um pouco agora sobre essa concepção histórico-mundial, então, do masoquismo, né? E como que isso se configura para o masoque. Bom, o Mazoc é um escritor que é proveniente de uma província do Império Austro-Húngaro, na época chamada Galícia, hoje faz parte da Ucrânia, eu acho. E, e é uma região assim que estava sob domínio, né, do Império Austro-Húngaro, qual tinha um imperador homem, e o Mazoc falava a língua alemã, escrevia em língua alemã, e, no entanto, ele era marcado pela cultura eslava. E no fundo, há um certo fascínio, uma certa veneração pela mãe Rússia. Percebem que aqui eu coloco o Império Austro-Húngaro e a Rússia, a mãe Rússia, de um lado no masculino e do outro no feminino. Isso é importante. É como se esses impérios eles constituíssem também vetores da força masculina ou da força feminina. Isso vai ser importante para o fetiche do Masoch. Porque apesar de conscientemente ele defender, ele falar a língua alemã, ele é fascinado pela cultura eslava e pela mãe Rússia. Ele é fascinado pelas mulheres fortes da história mundial, entre elas Catarina a Grande, da Rússia, Cleópatra, mulheres também da literatura e dos livros sagrados, Judite, Dalila, Messalina. O Mazoch vai convocar toda uma série de mulheres da história mundial para expressar para nós qual é a sua preferência. A sua preferência é pelas mulheres fortes, pelas mulheres dominadoras. Porque, como a gente vai ver, o masoquismo é justamente quando o poder simbólico se desloca do homem para a mulher. Durante a vida dele, o Mazoch teve duas relações, pelo menos, que se sabe a partir das biografias dele, relações masoquistas, né? Em que ele estabeleceu com as mulheres um contrato que era escrito de fato, um contrato que, entre outras coisas, tornava ele mesmo o escravo dessas mulheres. Essas mulheres poderiam, por exemplo, maltratá-lo, chicoteá-lo, mandá-lo, encontrar um outro amante. Enquanto a parte que cabia a ele nesse contrato, uma das cláusulas, a principal talvez das cláusulas, é que essa mulher, ao mandar nele, ao escravizá-lo, se vestiria com peles, com uma pele de animal, com uma pele de urso. Poderia usar o chicote contra ele. Bom, está colocado aqui um dos fetiches principais do Masoch, é a pele.
Tanto que o nome do livro do Mazoch, eu vou trazer um trecho para vocês, se chama A Vênus das Peles. Agora, através da leitura do Deleuze e do Mazoch, eu vou tentar mostrar para vocês como a pele funciona, como isso funciona, do ponto de vista de um funcionalismo, e não do ponto de vista psicanalítico do que isso quer dizer. Do ponto de vista psicanalítico do que isso quer dizer, qual é a resposta? A pele é o pênis. É o deslocamento do pênis ausente na mãe, através da denegação, para um objeto. Então, essa é uma interpretação psicanalítica. Agora, eu quero dar um mergulho com vocês para a gente compreender essa pele, como ela funciona a partir de uma configuração de forças políticas e histórico-mundiais. Bom, está na página 48 do livro do Deleuze. As heroínas de Mazoch têm em comum as formas opulentas e musculosas, o caráter altivo, a vontade imperiosa, uma certa crueldade, mesmo na ternura ou na ingenuidade. A cortesã oriental, a terrível czarina, a revolucionária húngara ou polonesa, a criada patroa, a camponesa sármata, a mística gelada, a mocinha de boa família, todas vêm dessa mesma base. É uma citação do Mazoch agora. Que seja princesa ou camponesa, que seja vista com pele de arminho ou de carneiro, é sempre uma mulher das peles e do chicote, que torna o homem seu escravo. É ela a minha criatura, e ao mesmo tempo a verdadeira mulher sármata. Fecha a citação do Mazoch. Mas sob essa aparente monotonia, surgem três tipos tratados por Mazoch de forma bem diferente. Agora a gente vai entrar em três tipos de mulheres tratadas aí pelo Mazoch, e que são também três tipos de mulheres que teriam sido três produções da subjetividade ao longo da história mundial. Então essa ideia está num jurista alemão que é o Bachofen, né? Tem um livro chamado O Matriarcado, e que fala dessas três épocas. Vamos lá. Na primeira época tem o primeiro tipo, e o Deleuze diz. O primeiro tipo é o da mulher pagã, a grega, a hetera, ou Afrodite, geradora de desordem. Ela vive, é o que ela mesma diz, para o amor e a beleza, no instante. Sensual, ama quem lhe agrada e se entrega a quem ama. Quer a independência da mulher e a brevidade das relações amorosas. Evoca a igualdade entre os sexos. Ela é hermafrodita. Mas é Afrodite, o princípio feminino, quem tem ganho de causa, e como Omphale efemina e veste Hércules com roupas femininas. Para ela, a igualdade é apenas o ponto crítico, em que o domínio passa para o seu lado. Citação do Mazoch. O homem treme assim que a mulher se iguala a ele. Fecha a citação do Mazoch. Moderna, ela denuncia no casamento, na moral, na igreja e no Estado as invenções masculinas a serem destruídas. É ainda quem surge num sonho, logo no início de A Vênus, e quem expõe sua longa profissão de fé, no início de A Mulher Divorciada. Em A Sereia, ela aparece sob os traços de Zenobe, soberana e coquette, para abalar uma família patriarcal, inspirando nas mulheres da casa o desejo de dominar, sujeitando o pai, cortando os cabelos do filho, num curioso batismo e travestindo todo mundo. Bom, essa é é o primeiro tipo de mulher, é a mulher pagã, é a mulher que ele chama de grega ou hetera. Essa seria uma mulher que busca uma sexualidade livre e um comunismo primitivo.
mas que, de certa forma, o poder passa para o lado dela, né? Como diz o Deleuze. É apenas o ponto crítico em que o domínio passa para o seu lado. No outro extremo, no terceiro tipo, eu logo falo do segundo, mas vamos para o terceiro tipo. O terceiro tipo é a mulher sádica. Ela gosta de fazer sofrer e de torturar, diz o Deleuze. E ele completa. Mas é notável que ela haja compelida por um homem, ou pelo menos em relação com um homem, correndo sempre o risco de se tornar vítima. Tudo se passa como se a grega primitiva encontrasse o seu grego, seu elemento apolíneo, sua pulsão viril sádica. Então, essa mulher, a terceira mulher, a sádica, ou ela é a sádica que sodomiza o homem, ou é aquela que se torna cúmplice de um homem, ou é aquela que ela mesma se torna vítima do sádico. Esse é o terceiro tipo. Mas na página 50, o Deleuze diz: fica claro, no entanto, que nem a mulher hermafrodita, nem a sádica representam o ideal de Mazoc. Em A Mulher Divorciada, a pagã igualitária não é a heroína, mas a amiga da heroína. As duas amigas, diz Mazoc, são como dois extremos. Em A Sereia, a imperiosa Zenobe, a hetera, que traz a desordem, é vencida no final pela jovem Nathalie, não menos imperiosa, mas de um gênero completamente diferente. No outro polo, a sádica também não satisfaz em A Pescadora de Almas. Dragomira, por um lado, não tem um temperamento sádico, e por outro, ao se aliar a Soltik, ela decai, perde a razão de ser, deixa-se vencer e matar pela jovem Anita, que representa um tipo mais conforme e mais fiel ao sonho de Mazoc. Em A Vênus, vê-se bem que, mesmo que tudo tenha começado com o tema da hetera e que tudo termine sob o tema sádico, o essencial acontece entre os dois pontos, num outro elemento. Esses dois temas, na verdade, não exprimem o ideal masoquista, e sim os limites entre os quais esse ideal se movimenta e se suspende, como a oscilação de um pêndulo. Exprimem o limite em que o masoquismo ainda não começou o seu jogo e o limite em que o masoquismo perde sua razão de ser. Mais do que isso, do lado da própria mulher carrasco, esses limites exteriores exprimem uma mescla de medo, de repugnância e de atração, significando que a heroína nunca está segura de poder se manter no papel que o masoquista lhe insufla e pressente correr o risco a cada instante de cair no heterismo primitivo ou desaguar no sadismo final. Qual, então, entre esses dois limites é o elemento masoquista essencial, onde tudo que é importante transcorre? Qual é, então, o segundo tipo de mulher, entre a hetera e a sádica? Seria preciso juntar todas as anotações de Mazoc para esboçar esse retrato fantástico e fantasístico. Num conto cor-de-rosa, A Estética do Feio, ele descreve da seguinte maneira uma mãe de família: uma mulher imponente, com ar severo, traços acentuados, olhar frio. Nem por isso deixa de acalentar sua pequena ninhada. Em Marcha, né, outro livro. Como uma indiana ou uma tártara do deserto mongol, Marcha possuía ao mesmo tempo o coração meigo de uma pomba e os instintos cruéis da raça felina. E Lola, que gosta de torturar os animais e deseja assistir ou até participar de execuções. Apesar dos seus gostos tão peculiares, essa moça não era brutal nem excêntrica, sendo pelo contrário razoável, meiga e parecendo inclusive tão terna e delicada quanto uma sentimental. Em A Mãe de Deus, Mardona, meiga e alegre, no entanto severa, fria e hábil em suplícios. Ele segue, né? Falando de uma certa frieza do ideal masoquista e de uma crueldade. Essa mulher seria fria, severa e maternal.
Pela leitura da Vênus das Peles, a gente entende que essa mulher masoquista ou masoquizante, ela é a mulher grega nas condições do patriarcado, porque esse comunismo primitivo da primeira mulher, ele é amassado por séculos de história cristã. Então vai ocorrer algo que o Deleuze chama a grande glaciação, e que já está no Mazoc, né? A glaciação é o advento do frio. Ora, eles estão na Alemanha, eles não estão mais na Grécia. Estão no século XIX, eles não estão mais na Grécia clássica. Essa glaciação diz desse deslocamento temporal, geográfico e cultural da Grécia para a Alemanha, ou da Grécia para o Império Austro-Húngaro. Então, o comunismo primitivo, que tinha relação com essa força da mulher e com o matriarcado, né? A mulher, havia linhagens matrifocais, né, em certas culturas. Esse comunismo primitivo se bate de frente com uma cultura patriarcal, está nas condições da cultura patriarcal do século XIX. Nessas condições, o que acontece? O matriarcado se torna uma perversão, se torna um masoquismo. O masoquismo é o matriarcado nas condições do patriarcado. O masoquismo é a derrisão do casamento, é o escárnio do casamento cristão, é a inversão do casamento cristão. Porque se no casamento cristão é o homem que detém o poder, no masoquismo o homem se torna o escravo da mulher. Se no patriarcado quem detém o poder simbólico é o homem, é o marido, no matriarcado o poder simbólico passa para a mulher. Então eu trouxe esse exemplo das três mulheres e dessa meditação sobre a história mundial para mostrar para vocês que o fetiche ele está implicado numa questão política que envolve a condição da mulher e das minorias eslavas sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Então o Mazoc, que fala na língua alemã e é um homem, por dentro ele se sente fissurado e possuído por um fluxo de forças que vem das minorias eslavas e que reclamam uma voz dentro dele, reclamam que o Mazoc testemunhe por elas. Então o Mazoc se torna um masoquista e um fetichista não por uma vontade própria consciente, mas por uma pressão da história, por uma pressão das forças femininas e minoritárias na história. Ele está dramatizando a mitologia do matriarcado nas suas fantasias, nas suas cenas. Não é à toa que essa mulher masoquizante se veste com peles. As peles aqui remetem à questão da animalidade, remetem às mulheres caçadoras. O homem que no patriarcado se torna o caçador exclusivo, no matriarcado há uma inversão. E o homem não é o caçador, mas a caça. Então, se a mulher se veste com peles, ela é a caçadora. E eles brincam de urso. Brincam de caça ao urso, em que o homem é o urso, em que o homem é o animal. Então, dentro desse fetiche tem essas brincadeiras de animalização, em que o homem é o escravo, é o animal, é a vítima, é a presa. O homem passa por uma espécie de processo de morte simbólica, de castração, dado que, para adquirir um novo nome e se tornar o escravo da mulher, ele precisa destruir dentro de si o homem patriarcal, o sujeito patriarcal. Então, esse novo nascimento implica essa castração simbólica, né?
Implica que a posse do falo, o ter o pênis, não é mais a condição do poder. Na verdade, é a condição da falta do poder. É a condição do escravo. É como se, ao se tornar escravo dele, ele tivesse que abdicar em parte dessa posição masculina. Vou ler agora um trecho do Mazoc. Eu vou ler um trecho que está no início do livro e que é um homem sonhando. Esse homem está tendo um sonho, como vocês vão ver, masoquista, e depois ele vai dividir esse sonho com outro personagem, que é o personagem principal, que é o Severin, que é um amigo dele. E o que a gente vai perceber é que estamos entre masoquistas, né? Porque eles partilham esse ideal da mulher carrasco, do poder simbólico feminino. E após esse homem contar o sonho para o Severin vai começar a história da Vênus das Peles, a história da vida dele, a história de como ele foi escravizado por uma mulher a partir de um contrato que eles fizeram e que ele buscou. Mas eu vou ler esse primeiro sonho aqui desse outro homem, porque aqui se passa um pouco dos temas que eu falava sobre a Grécia e, por outro lado, o frio do norte, né? A glaciação. E por que que a mulher hetera grega, nua, vai precisar se tornar uma mulher com peles, para que a força feminina vigore no frio do norte. Bom, primeiro o Mazoc cita a Bíblia, talvez o Velho Testamento, que diz assim: E Deus o puniu e o entregou às mãos de uma mulher. Trata da história de Judite e Holofernes. E ele começa: Era uma companhia encantadora. Diante de mim, junto ao pé da lareira, de anteparo maciço, estilo renascentista, eu via a Vênus. Não aquela dama elegante, por certo, de reputação duvidosa, que com tal nome fazia guerra ao sexo oposto, ao modo de uma Cleópatra, mas a verdadeira deusa do amor. Estava sentada no sofá e atiçava um fogo crepitante, cujo reflexo lambia-lhe a fisionomia pálida de olhos brancos, ou os pés, de tempos em tempos, quando os queria aquecer. A cabeça lhe caía em efeito magnífico, não obstante os olhos de pedra, e isso era tudo o que eu dela entrevia. Ela envolvera em enorme pele de animal o altivo busto de mármore e tremia como um felino enrolado. Minha cara, eu não compreendo, exclamei. Não, realmente já não está mais frio. Contamos 2 semanas de esplêndida primavera. Depreendo que a senhora está nervosa. Agradeço pela sua primavera, disse ela com a voz embargada de pedra. Espirrou logo em seguida. Fê-lo divinamente. E então mais 2 vezes. Eu não consigo suportar, já começo a entender. Entender o quê, minha senhora? Começo a crer no inacreditável e a aprender o inapreensível. De uma vez por todas, entendo a virtude das mulheres germânicas e também a filosofia alemã. E não me causa espécie que no norte não possa haver amor. Sim, nem sequer uma ideia do que é o amor. Permita-me, madame, retruquei encolerizado. Sinceramente, não lhe dei real motivo. Pois não deu, e pela terceira vez espirrou. Contraiu os ombros com uma graça inimitável. E por isso mesmo eu continuo a lhe ser piedosa e visitá-lo de tempos em tempos, ainda que a cada vez eu muito facilmente me resfrie,
ainda que me envolva essa pelagem. Lembra-se da primeira vez que nos vimos? E como eu poderia esquecer? Respondi. Com a sua cabeleira de cachos castanhos, seus olhos igualmente castanhos e lábios vermelhos, mas eu a reconheço também pela fisionomia e pela palidez de mármore, e sempre com seu casaco violáceo, adornado com a pele de animal. Sim, o senhor desde sempre apaixonado pelo meu traje, e como era dócil, obediente. A senhora me ensinou o que é o amor, e a sua serena adoração me fez esquecer 2000 anos. Esses 2000 anos que ela o faz esquecer são 2000 anos da história cristã, né? De certo modo, essa mulher, apesar de vestida com peles, traz a ele uma força e uma volúpia que 2000 anos de cristianismo costumam esconder, digamos assim. E ele diz: E quanto lhe fui fiel é algo sem paralelo. Ela diz, né? E quanto lhe fui fiel é algo sem paralelo. E ele responde: Bem, no que diz respeito à fidelidade, e ela diz: Ingrato. Não, eu não quero censurá-la. É mulher divina e, no entanto, mulher. E no amor tão cruel, e no amor tão cruel quanto pode ser uma mulher. Você chama de crueldade, contrapôs vivamente a deusa do amor, o elemento por excelência da sensualidade, do amor sereno, da natureza da mulher, entregar-se quando se ama, e a tudo que se ama, o que lhe agrada. Existe para quem ama crueldade maior que a infidelidade do amado? Ele pergunta. Essa agora esbravejou ela. Somos fiéis enquanto vivemos. Ocorre que vocês exigem das mulheres fidelidade sem amor e entrega sem desfrute. Onde está então a crueldade, na mulher ou no homem? O amor é para vocês no norte coisa por demais importante e por demais séria. Falam de deveres, onde se trata de deleite. Sim, madame, é verdade que temos sim sentimentos bastante apreciáveis e virtuosos e relações duradouras. E, no entanto, essa nostalgia intensa e sempre insatisfeita pela nudez pagã, interrompeu-me. Mas aquele amor que é a mais elevada alegria, a própria serenidade divina, não habita entre vocês modernos, filhos da reflexão. Trazem consigo a desdita. Se querem naturais, tornam-se vulgares. A natureza lhes parece algo hostil. Fizeram demônios de nós, sorridentes deuses da Grécia, e de mim uma diaba. Só o que podem é me esconjurar, me amaldiçoar, ou se entregar em sacrifícios, em delírio bacântico, bem diante de meu altar. E quando um de vocês tem a coragem de me beijar a boca vermelha, põe-se logo a peregrinar a Roma em traje de penitente, a esperar que algum sangue jorre de um cajado ressequido, enquanto sob meus pés, a todo instante, brotam rosas, violetas, murtas, e o aroma que exalam não é sentido por vocês. Que fiquem em sua nórdica neblina, em seu incenso cristão. Deixem a nós, pagãos, descansando sob a lava. Não nos sepultem. Para vocês não foi construída Pompeia, nem nossas cidades, nossas casas de banho, tampouco nossos templos. Não precisam de deuses. O seu mundo nos resfria. A bela dama de mármore tossiu e achegou um pouco mais a pele escura, de Zibelina, sobre os ombros. Grato pela aula do período clássico, devolvi. Mas a senhora há de convir que homem e mulher, em seu mundo de céu ensolarado e límpido, tanto como sob o nosso nebuloso, são de naturezas distintas, e convirá que o amor, por um curto espaço de tempo, os faz se unir, tornando-lhes capazes de um só pensamento, de uma sensação e de um querer, para então de novo se fazerem dois. E, sabe a senhora melhor do que eu, aquele que falha em subjugar o outro, logo lhe sente os pés a lhe forçar o pescoço. Sim, com efeito. O mais das vezes o homem, o da mulher, bradou a Vênus com os escárnio petulante. O que o senhor sabe melhor do que eu.
Sem dúvida, razão pela qual não alimento qualquer ilusão, quaisquer ilusões. Tal significa que o Senhor é agora meu escravo, desprovido de ilusões. Por isso farei a minha parte e o tratarei sem piedade. Madame. Ah, o senhor ainda não me conhece. Pois saiba, eu realmente sou cruel, no sentido gozoso que se tem essa palavra. E acaso não teria o direito de sê-lo? O homem é o cobiçoso, a mulher a cobiçada. Eis aí a vantagem plena e crucial da mulher. A natureza dotou o homem de paixão, e a mulher que não souber submetê-lo, fazer dele seu escravo, seu brinquedo, e ao final traí-lo com um riso estampado no rosto, não será mulher inteligente. Vejo quais são seus princípios, minha cara, observei indignado. Sedimentados em sua experiência milenar, contrapôs Zombeteira, enquanto brincava com os dedos brancos na pelagem de cor-de-rosa. Quanto mais devotada se mostrar a mulher, mais de pronto se tornará intimidador e autoritário o homem. Porém, quanto mais cruel e infiel, quanto mais o cobrir de maus tratos, quanto mais aviltamento com ele brincar e menos piedade demonstrar, maior será a volúpia suscitada no homem. Mais será ela por ele amada e contará com sua adoração. Foi assim que desde sempre, desde Helena e Dalila, passando por Catarina II e Lola Montez. Não posso negar, eu disse. Para o homem não há nada que o excite mais do que a imagem de uma despótica mulher bela, voluptuosa e cruel, que dispõe de seus favoritos de maneira atrevida e desconsiderada, a seu bel prazer. E mais ainda se vestir uma pele, arrematou ela. O que exatamente a senhora quer dizer? A sua predileção, eu a conheço bem. Pois saiba, ocorreu-me, que desde a última vez que nos vimos, a senhora se tornou tanto mais coquete. E posso lhe perguntar tanto mais quanto, à medida que não pode mais realçar a alvura de seu corpo, a não ser por essa escura peliça, e que, a deusa riu. Senhor sonha, bradou, pois acorde. Me agarrou pelo braço, com sua mão de mármore. Acorde, vamos? Ameaçou com a voz ainda uma vez, agora como que arrancada do fundo do peito. Arregalei os olhos tanto quanto pude. Bom, aí o sonho dele termina, o sonho desse cara termina e ele vai se encontrar com o Severin e contar o sonho para o Severin, que na verdade teve essas experiências masoquistas, né? Então eles compartilham desse mundo simbólico, desse mundo imaginário da fantasia deles, né? E o Severin, falando com esse homem, vai dizer assim: ele está falando sobre um quadro chamado. É um quadro de um artista chamado Tiziano, um artista romano, se não me engano, chamada Vênus com o Espelho. Também aqui Vênus das Peles, disse rindo de soslaio. Porém, não creio que o veneziano tivesse tal intenção já naquela época. Simplesmente compôs o retrato de uma messalina aristocrática, tendo a gentileza de fazer o amor segurar o espelho, no qual examina seus encantos majestosos, com fria indiferença. E note como para o menino parece árdua a tarefa. O quadro é um elogio em pinceladas. Mais tarde, algum especialista do período rococó batizou a dama de Vênus, e a pele com que Tiziano cobriu sua bela modelo, mais por medo de um resfriado do que por pudor, tornou-se um símbolo da tirania e da crueldade que reside na mulher e em sua beleza. Então aqui o Deleuze, o Mazoc vai dar uma definição sobre a pele que cobre a Vênus. A pele que cobre a Vênus seria um símbolo da tirania e da crueldade que reside na mulher e na sua beleza. Nessa definição da pele, a gente compreende toda essa dimensão histórico-mundial do fetiche.
A pele é o símbolo da tirania e da crueldade que reside na mulher e que, de certa forma, foi soterrada pela glaciação de 2000 anos de história cristã. Então, a mulher, a grega, primitiva, hetera, que não tinha uma pele, mas tinha o seu corpo nu, nas condições do patriarcado e da glaciação cristã, vai precisar colocar uma pele. Mas a pele é o símbolo do poder da mulher nas condições do patriarcado. É a derrisão do patriarcado no próprio interior desse sistema. Percebem que aqui o fetiche, a pele, não significa mais a denegação do falo, a neutralização e a suspensão do conhecimento de que a mulher falta o falo. A pele aqui é um símbolo, é um índice do poder e da tirania do feminino. A pele aqui é a ligação do feminino com a animalidade, com a natureza. A pele aqui é um símbolo da mulher caçadora, que inverte as posições. Na pele estão comprimidos séculos de história. Para compreender a pele, a gente precisa entender a guerra dos sexos, como dizia o Strindberg. A gente precisa compreender o desenvolvimento do patriarcado que, ao longo da história mundial, predomina sobre o matriarcado. Mas como que esse matriarcado volta? Produz uma revolta no centro do patriarcado, enquanto essa chamada perversão, esse modo de vida. Os historiadores têm uma palavra para dizer sobre isso. Eles chamam de anacronismo. Quando a gente usa, num determinado contexto, algo que diz de outra época, uma época ultrapassada. Eu diria que o masoquismo é o anacronismo do matriarcado. É o resto do matriarcado. Como que ele se conserva no desejo do homem, por exemplo. Esse livro do Mazoch, A Vênus das Peles, ele é muito bem escrito. Porque, assim, podemos não nos identificar com o fetiche, mas o Mazoch, sendo um masoquista, né, não estando falando de fora sobre algo que ele desconhece, mas vivendo aquilo, ele tem o tom do masoquista. Diante das falas da mulher carrasco, da dominatrix, ele suspende a fala, ele se cala. Então, as falas dele, ele está o tempo todo suspendendo aquilo que ele vai dizer. Ele está o tempo todo se calando diante dela, que é a fala dela que prevalece. É ela que tem o poder simbólico. Então, a fala do Mazoch, o tom do Mazoch treme. Provavelmente era o tom que ele usava com essas mulheres. Provavelmente ele transcreve para a literatura a paralisia da voz, a mudez diante dessa que pode chicoteá-lo a qualquer momento. Então é um autor assim que se diferencia pelo estilo, né? No estilo dele, no tom do Mazoch, nessa forma de escrever, está profundamente
conectada, colada ao conteúdo do que ele escreve. Então, a forma da escrita é equivalente ao conteúdo do que aquilo que ele escreve. Então, ele descreve as torturas masoquistas, as brincadeiras dos masoquistas. Ele fala dessas mulheres fortes na história mundial. Isso é o conteúdo. Mas a forma é a gagueira do Mazoch, é a mudez do Mazoch, é a suspensão dele, da linguagem dele. Então, eu trouxe esses dois livros, né, A Vênus das Peles e o livro do Deleuze, Sacher Masoch, para mostrar para vocês como que o Deleuze, já antes do encontro com o Guattari, tem uma compreensão muito mais rica do fetiche que a psicanálise. Ele ainda conserva a interpretação lacaniana, de que o fetiche é o substituto do falo. O fetiche implica a denegação do falo na mulher. Mas o Deleuze traz muitos outros elementos. E na própria leitura do Mazoch tem essa questão, né? A pele como um símbolo da tirania e da crueldade, que implica toda essa história mundial, que implica essas três mulheres, esses três tipos. Só que nesse livro do Sacher Masoch ainda há uma certa leitura estrutural, ainda há uma certa leitura a partir do fantasma, a partir do simbólico. Então, seria o masoquismo implicaria o deslocamento do poder simbólico do homem para a mulher. No sadismo é o contrário, é o homem que detém o poder simbólico, é o homem que é o tirano. No sadismo, para o Deleuze, há uma aliança do homem com o supereu contra a mulher. No masoquismo, há uma aliança do homem com o eu contra o supereu e contra os outros homens. Mas há ainda essa interpretação, como eu disse, da ordem do fantasma, né? Então, o masoquismo seria o fantasma da mulher pairando na história mundial, pairando sobre o desejo dos homens na história mundial. O que que é uma forma, o que que é um simbólico dessa ordem? Ora, o simbólico ditado pelo nome do pai são as regras que o homem dita à história, as condutas das pessoas. Um simbólico deslocado para a figura materna, para a figura feminina, para a figura da mulher, seria uma sociedade, uma comunidade, onde a mulher dita as regras, dita as prescrições e os interditos. Então, essa leitura deleuziana aqui ainda implica o simbólico, ainda que compreendido enquanto essa disputa política relativa às minorias, relativa ao patriarcado, relativa às mulheres, aos animais, às minorias eslavas. O masoquismo, de certa forma, então, seria, no contexto do Masoch, é também a oposição que fazem as mulheres, as minorias eslavas e os animais contra os homens, contra o Império Austro-Húngaro. É uma questão de aliança de forças contra outras forças. Mas é uma interpretação que ainda implica o simbólico, como eu disse, né? Agora, no Mil Platôs, com Guattari, a gente vai ver uma outra posição. Eu vou ler aqui, eu estou no Mil Platôs, volume 3, página 13. Deleuze e Guattari estão citando um programa masoquista. Senhora, primeiro, você pode me atar sobre a mesa, solidamente apertado, de 10 a 15 minutos,
tempo suficiente para preparar os instrumentos. Segundo, sem chicotadas, pelo menos, com alguns minutos de intervalo. Terceiro, você começa a costura. Costura o buraco da glande, a pele ao redor deste, a glande, impedindo de tirar a parte superior. Você costura o saco, a pele das coxas. Costura os seios, mas com um botão de 4 buracos, solidamente, sobre cada mama. Você pode reuni-los com um suspensório. Aí você passa a segunda fase. 4. Quarto, você pode escolher virar-me sobre a mesa, sobre o ventre amarrado, mas com as pernas juntas, ou atar-me ao poste sozinho, os punhos reunidos, as pernas também, todo o corpo solidamente atado. Quinto, você me chicoteia as costas, as nádegas, as coxas, sem chicotadas, pelo menos. Sexto, costura as nádegas juntas, todo o rego do cu, solidamente, com um fio duplo, parando em cada ponto. Se estou sobre a mesa, você me ata, então, ao poste. Sétimo, você me chicoteia as nádegas 50 vezes. Oitavo, se você quiser reforçar a tortura e executar sua ameaça da última vez, enfie agulhas nas nádegas com força. Nono, você pode então atar-me à cadeira. Você me chibateia os seios 30 vezes e enfia agulhas menores, se você quiser. Pode esquentá-las antes no fogo, todas ou algumas. A amarração na cadeira deveria ser sólida e os punhos amarrados nas costas para estufar o peito. Se eu não falei sobre as queimaduras, é que devo fazer em breve uma visita e levo tempo para me curar. Bom, esse é um programa masoquista que possivelmente, eu não sei de onde o Deleuze e Guattari tiraram, mas possivelmente da literatura psicanalítica, né? Ou da literatura psicanalítica ou da literatura psiquiátrica. Eles comentam sobre isso. Isso não é um fantasma, é um programa. Há uma diferença essencial entre a interpretação psicanalítica do fantasma e a experimentação antipsicanalítica do programa. Entre o fantasma, interpretação a ser ela própria interpretada, e o programa, motor de experimentação. O corpo sem órgãos é o que resta quando tudo foi retirado, e o que se retira é justamente o fantasma, o conjunto de significâncias e subjetivações. A psicanálise faz o contrário, ela traduz tudo em fantasmas, comercializa tudo em fantasmas, preserva o fantasma e perde o real, no mais alto grau, porque perde o corpo sem órgãos. Algo vai acontecer, algo já acontece, mas não se confundirá o que se passa sobre o corpo sem órgãos e a maneira de se criar um para si. No entanto, um está compreendido no outro. Daí as duas fases afirmadas na carta precedente. Por que duas fases nitidamente distintas, enquanto se trata da mesma coisa em ambos os casos? Costuras e chicotadas. Uma é para a fabricação do corpo sem órgãos, a outra é para fazer aí circular, passar algo. São, no entanto, os mesmos procedimentos que presidem as duas fases, mas eles devem ser repetidos, feitos duas vezes. O que é certo é que o masoquista faz para si um corpo sem órgãos, em tais condições que, desde então, só pode ser povoado por intensidades de dor, ondas doloríferas. É falso dizer que o masoquista busca a dor, mas não menos falso é dizer que ele busca o prazer de uma forma particularmente suspensiva ou desviada. Ele busca um corpo sem órgãos, mas de tal tipo que ele só poderá ser preenchido, percorrido pela dor, em virtude das próprias condições em que foi constituído. As dores são as populações, as matilhas, os modos do masoquista rei no deserto que ele fez nascer e crescer. Assim também o corpo drogado e as intensidades de frio, as ondas geladas. Para cada tipo de corpo sem órgãos, devemos perguntar: que tipo é esse? Como ele é fabricado? Que procedimentos e meios que prenunciam já o que vai acontecer? Segundo,
Quais são esses modos? O que acontece? Com que variantes? Com que surpresas? Com que coisas inesperadas em relação à expectativa? Em suma, entre um corpo sem órgãos de tal ou qual tipo e o que acontece nele, há uma relação muito particular de síntese ou de análise. Síntese a priori, onde algo vai ser necessariamente produzido sobre tal modo, mas não se sabe o que vai ser produzido. Análise infinita, em que aquilo que é produzido sobre o corpo sem órgãos já faz parte da produção desse corpo, já está compreendido nele, sobre ele, mas ao preço de uma infinidade de passagens, de divisões, de subproduções. Experimentação muito delicada, porque não pode haver estagnação dos modos, nem derrapagem do tipo. O masoquista, o drogado, tangenciam esses perpétuos perigos que esvaziam seu corpo sem órgãos, em vez de preenchê-lo. Então, quando o Deleuze encontra o Guattari, eles passam cada vez mais a uma posição funcionalista. Então, não se trata o que isso quer dizer. Não se trata de perguntar o que o masoquismo quer dizer, o que o fetiche do masoquista quer dizer, mas como isso funciona. A partir de uma perspectiva do corpo sem órgãos, a gente não vai fazer mais uma anamnese do tipo de onde isso vem, o que te aconteceu para você ser assim. A gente vai pensar como isso funciona, agenciado a quais fluxos, como esse corpo foi produzido e a quais fluxos ele é agenciado. Vocês veem que tem duas partes aqui na descrição do masoquista: as costuras e as chicotadas. As costuras, gente, têm relação com como é produzido um corpo masoquista. As costuras é o fechamento, é a delimitação de um corpo masoquista. As chicotadas é o que passa, são as ondas doloríferas que percorrem esse corpo e que o preenchem de intensidade. Então, para o Deleuze e Guattari, não é uma questão de falar assim, o masoquista sente prazer com a dor. A questão é, o masoquista se preenche com tais intensidades, as ondas doloríferas. A intensidade é anterior a prazer e desprazer. Podemos ser intensificados por experiências extremamente desprazerosas, dolorosas. É quase como se a intensidade se desatrelasse do prazer. Como um além do princípio do prazer, ela é anterior ao prazer. Então vejam só, o masoquista, o místico, eles sentem um profundo gozo com a dor, com o sofrimento. Mas não é qualquer dor e qualquer sofrimento. As condições do corpo místico sentir gozo com o sofrimento é que seja em nome de Deus, ou da própria experiência ali do não saber místico, né? Da própria experiência com isso que o coloca em xeque, com isso que o extravia, com esse não saber, né? Com esse desconhecido do Deus. Por exemplo, quando o místico se escoteia e sente e goza com isso, e sente intensidades, e se sente iluminado com isso. Ora, para ele sentir tal gozo, é necessário que esse corpo tenha sido antes construído dessa forma. São as duas fases, costuras e chicotadas. A costura é uma metáfora para como se faz um corpo masoquista, em que condições. E as chicotadas é uma metáfora para as ondas doloríferas que o atravessam e o preenchem. Então percebem que aqui a pergunta, então, não vai para a origem, não vai para a etiologia, mas vai para o funcionamento e vai para a direção. É para onde isso vai, como tal corpo funciona. Deleuze e Guattari estão descrevendo aqui para nós o que, de um ponto de vista moral, é terrível, é obsceno.
Quem que sente prazer sendo chicoteado e tendo as suas partes genitais costuradas? Ora, alguém sente prazer. Alguém se intensifica com isso. E será que a gente deve moralizar e dizer que ele é um doente? E se isso for um modo de vida? E se isso for um modo de vida que implica uma concepção da cultura, do homem, da história, da mitologia, da linguagem? Quem somos nós para dizer que isso é imoral ou que é diabólico? Com a concepção do corpo sem órgãos, gente, a gente entra no domínio da diferença. O corpo sem órgãos é uma esfera de intensidades. Eu pego aqui o conceito de esfera do Peter Sloterdijk para pensar o corpo sem órgãos. Porque a constituição de corpo sem órgãos é a constituição de uma esfera ou de um circuito de intensidades. O corpo drogado é um corpo sem órgãos. O que atravessa o corpo sem órgãos drogado? As ondas geladas, os arrepios, o tempo congelado. É isso que o preenche. Vejam só o que o Deleuze-Guattari termina esse parágrafo dizendo: experimentação muito delicada, porque não pode haver estagnação dos modos, nem derrapagem do tipo. O masoquista ou drogado tangenciam esses perpétuos perigos que esvaziam esse corpo sem órgãos, em vez de preenchê-lo. Então, que haja um corpo sem órgãos masoquista ou drogado não é garantia de que essa pessoa masoquista, esse corpo sem órgãos masoquista, possa ser destruído e ele possa ser derrapado para um corpo sádico. Então tem uma ambiguidade assim na crítica que o Deleuze faz ao Freud, né, quando ele diz que não existe sadomasoquismo. Ora, porque o Deleuze diz que não existe sadomasoquismo e não existe transformação do sádico num masoquista ou de um masoquista num sádico. Mas agora ele está falando de uma derrapagem dos tipos. Na própria Vênus das Peles, o Severin, depois de ser maltratado pela Wanda, depois que a Wanda arruma um amante e faz com que o amante chicoteie o Severin desiste do corpo masoquista. Ele termina a vida como um sádico. Ele termina o livro como um sádico. Então, como que pode o Deleuze dizer que não há transformação do masoquismo em sadismo? Não há transformação. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Não é o mesmo Severin que é masoquista e depois sádico. Primeiro, para ser masoquista, ele ganha outro nome ao se tornar escravo dela, que é o Gregor. E depois, quando ele vai se tornar sádico, ele retoma o nome do pai, o nome nobre lá do pai, da família do pai. Não é uma transformação, são pessoas diferentes. Há uma morte, há uma derrapagem do tipo. A pessoa que nós assumimos simbolicamente, a nossa identidade, ela implica toda uma construção simbólica, histórica, social. Só que há certos momentos culminantes da nossa existência que essa identidade ela é rachada. Só que essa identidade ela não implica só o simbólico, o seu nome. Ela implica tudo que você faz. Ela implica todas as intensidades que percorrem o seu corpo. É por isso que o Deleuze vai falar no livro sobre Sacher-Masoch que não há transformação. Então é outra pessoa. Trata de uma morte e de um renascimento para haver essa derrapagem. É outro corpo que é construído. Isso é uma derrapagem de tipo. O corpo sádico é preenchido de outras intensidades. O corpo drogado é preenchido de outras intensidades.
Ora, nós podemos conservar uma interpretação ainda psicanalítica do fantasma, dizendo que se trata da, do lugar simbólico, de quem ocupa o poder simbólico, o pai ou a mãe. É um modo de considerar a questão. O Deleuze se detém nesse modo, né? E o torna muito sutil ao fazer todo esse estudo das obras do Mazoc. No entanto, após o encontro do Deleuze com Guattari, ele não quer mais fazer isso. Ele não quer mais fazer etiologia. Ele não quer mais fazer o histórico da perversão. Nem que essa história seja história mundial. Nem que para além da psicanálise se desborde a história privada, a história individual para uma história mundial. A mitologia. Porque, junto com o Guattari no Antiédipo e no Mil Platôs, o pensamento do Deleuze é cada vez mais pragmático, funcionalista, maquínico. Não se explica, então, por um poder simbólico do homem ou da mulher. Se explica por um corpo que funciona de determinada maneira ou não. Um corpo que é construído sob certas condições e, tendo sendo construído sob certas condições, só vai ser animado, só vai ser insuflado com tais ou tais intensidades. Então, dado que um corpo sem órgãos é a constituição de uma esfera, de um circuito desejante, ora, aquilo que para nós, por exemplo, estaria a nível, não sei, nosso, neurótico, né? Trabalho, a sexualidade restrita, no máximo a sublimação pela arte, né? O que para nós está nesse nível, é isso que passa intensidade, é isso que preenche uma vida. Para o Masoch está nessas fantasias, nessas cenas. Para o masoquista está nesses procedimentos. É isso que preenche essa vida. É isso que insufla de libido, de energia essa vida. Então é por isso que o Deleuze diz que o Sade e o Masoch são não só grandes sintomatologistas por cartografarem esses modos de vida, mas são também antropólogos, né? Não é só uma concepção de sintomas, de sinais, mas é uma concepção, como eu disse, política, cultural, prática, né? Daquilo que se faz com o desejo, daquilo que se faz com o corpo. No Mil Platôs, o Deleuze e o Guattari trazem uma série de tipos, né, para falar sobre diferentes corpos sem órgãos, né, a produção de diferentes corpos intensivos. Então, eles falam do masoquista, do drogado, do hipocondríaco, do paranoico. Esses tipos implicam duas coisas, são os dois momentos do corpo sem órgãos, duas fases distintas. Como é formado, em que condições é formado e o que passa. Isso é bem importante, gente, porque é a produção de corpos, né? A produção de corpos intensivos. Como é produzido um determinado corpo e o que alimenta esse corpo? O que insufla a vida nesse corpo, a vitalidade nesse corpo. Então, se o masoquista ele for, se o masoquista for
identificado a um doente, se o masoquismo for identificado como é, né? Foi identificado. Se ele continuar sendo identificado a uma entidade nosográfica, psiquiátrica, psicopatológica, essas pessoas não vão viver plenamente, digamos, as suas intensidades, as suas ondas doloríferas, né? Provavelmente elas vão encontrar uma pressão que não é apenas externa, mas interna também, porque algo dentro delas vai se virar, vai se voltar contra esse modo de vida, contra esse modo desejante. Então, a perspectiva em que eu fiz essa leitura hoje é de compreender, para além de ser um conjunto de sintomas e sinais, que diz de toda uma dinâmica de forças, de toda uma dinâmica micropolítica, o masoquismo é um modo de vida, um modo de sentir, de pensar e de experimentar o corpo. Questões, gente, eu queria ouvir vocês um pouco para saber como que vocês escutam isso. Eu tenho uma dúvida a nível clínico, se por acaso um clínico, né, vamos supor, um clínico, um psicólogo, enfim, receba alguma pessoa em que a gente possa interpretar do discurso daquela pessoa que ela gostaria de, digamos assim, modificar ou alterar o que a gente poderia chamar do seu corpo sem órgãos, né, da sua maneira de sentir as coisas, talvez, daquilo que passa, né? Gostaria de alterar isso, enfim, por conta, enfim, de alguma insatisfação, ou a gente poderia até dizer que não passa nada nesse corpo sem órgãos, né? E esse não passar frustra, enfim. Como que a gente poderia, enfim, agenciar essa derrapagem de um tipo, ou interpretar isso, né, a nível de clínica mesmo? Eu acho que primeiro há que se discernir se existem ideais morais que estão prejudicando esse corpo desejante, estão desviando a libido contra o próprio corpo, né? Porque o desejo, em certas condições de um ideal moral, pode se tornar culpa e se voltar contra si mesmo, até destruir, até suicidar um corpo. Então, a primeira coisa é depurar o inconsciente desses ideais morais. Uma raspagem, né? O Deleuze e o Guattari falam que é necessário uma raspagem desse inconsciente edipiano, desse inconsciente colonial capitalista, diz a Sueli Honig. Mas a produção de um corpo sem órgãos, por exemplo, um corpo drogado, um corpo masoquista, envolve certos riscos que são extrínsecos à questão do ideal moral, mas que são intrínsecos à vida e à própria continuação da produção daquele corpo. Porque se o masoquista ou o drogado estão indo até certo ponto em que é a vida, o corpo físico deles que é colocado em risco de morte, ora, seria é uma condição até para o corpo masoquista ou corpo drogado continuar sendo afirmado que ele exista, ele seja vivo. Então percebem que não é mais um critério extrínseco que atrapalha, mas é um critério intrínseco que tem que tornar o corpo drogado ou o masoquismo uma prática, com o risco dele se tornar suicidário, se não for uma prática. Tem pessoas que vivem fantasias masoquistas e sádicas, mas meio que padecendo disso,
sendo atravessadas por impulsos que as levam a fazer coisas meio sem noção, né? Atiradas por esse impulso. Mas há pessoas que desenvolvem do sadismo e do masoquismo práticas. E essas práticas, elas dão um certo contorno para viver isso. Então, hoje em dia, está na moda, assim, eu escuto falar muito disso, eu vejo na internet, o BDSM, né? Então, é uma espécie de compactação, é uma espécie de forma que se apresenta o sadismo e o masoquismo hoje, né? O BDSM, a sigla S e a sigla M dizem sadismo e masoquismo, né? E então são práticas que as pessoas vão exercitando, criando técnicas, né? Criando limites, contornos, territórios para isso se dar. Eu penso, quando eu faço a minha pergunta, eu penso, por exemplo, nos casos de drogados ou até mesmo de esquizofrênicos, né? Porque a gente faz um juízo moral do esquizofrênico de que ele tem uma doença mental, de que ele sofre da doença mental que ele tem, e que a gente não sabe nem qual é que é a origem, né? Se ela é orgânica, se não é, enfim, aí fica todo esse debate, se é pelo esquizofrênico, né? E aí eu penso, porque tem toda aquela questão, é possível curar um esquizofrênico? E aí também teria que colocar outra questão, né? É preciso curar um esquizofrênico? O que que é a cura e tudo mais? Mas, por exemplo, se a gente pega um caso de um esquizofrênico, como eu diria o Deleuze, um farrapo autístico, naquele caso mais deplorável, digamos assim, a paralisação do processo, né, como eles chamam, como é que a gente conseguiria trazer esse esquizo de volta, ao ponto não necessariamente dele deixar de ser um esquizo, mas, digamos assim, dele retomar o processo, eu diria. Esse é um outro caso, né? Um outro corpo, assim, que tem uma especificidade, assim, muito própria, né? É um dos casos, talvez o caso mais grave, assim, da psicopatologia é esse farrapo autístico, né? A gente chama esse estado de catatonia, em que a pessoa há uma espécie de mineralização da vida, de empedramento da vida. Então, uma vida se abriga no corpo, se fecha dentro do corpo e começa a cerrar as portas, as janelas. Então, o catatônico vai progressivamente fechando os olhos, os ouvidos, tapando os ouvidos, a boca, até virar um invólucro fechado, se protegendo contra o mundo. Tem um trecho de um conto do Robert Walser que ele põe na. Estou tentando lembrar aqui. Que ele põe na boca de um porco-espinho as seguintes palavras: Sou todo feito de medo e terror. Ora, o porco-espinho é um animal que tem o seu corpo morfologicamente desenhado ao longo de milhares de anos. Mas há uma semelhança entre o porco-espinho e o paranoico e o catatônico. O porco-espinho, diante de milhares de anos sendo a presa de outros animais, ele enche a sua pele de espinhos. É o medo e o terror que produzem os espinhos, que o fazem se fechar numa carapaça e se armar. O catatônico, ele nem força para se armar, ele tem, mas o paranoico se arma. Mas assim, eu compreendo que eu não respondi a sua pergunta. Para o Deleuze-Guattari, assim, como o modo de lidar com esse corpo catatônico, eles trazem um trecho, a gente já trabalhou já há algum tempo aqui, eles falam de algumas técnicas que estariam sendo produzidas na época deles lá, e que são experimentações que envolvem a reconstrução de um corpo sem órgãos, a produção de um corpo intensivo.
E eles falam, então, de técnicas de envelopamento, por exemplo, de um corpo. Eles falam de técnicas em que são produzidos estímulos sobre a superfície desse corpo. E eles dizem, não para ser criado um corpo à maneira neurótica, ou para ser reconduzido à neurose esse corpo, mas a criação de um outro corpo possível. Então, eles falam de práticas que, de fato, estavam sendo testadas, estavam sendo experimentadas naquela época, né? E que dizem desses envelopamentos, dessas tentativas de reconstrução dos limites de um corpo, sabe? Para que ele não se esconda, para que ele não se abrigue fora do mundo. E mais recentemente, né, a Lygia Clark também criava técnicas para o trabalho com borderline, psicóticos, que também tem relação com com técnicas corporais. Em todo caso, o que eu quero dizer, se trata de fazer um corpo, onde se perdeu um corpo. Porque quando alguém se retira para dentro do seu corpo físico, fechando as portas para o mundo, há uma perda do corpo sem órgãos, do corpo intensivo, porque está se bloqueando todas as passagens. Como se reconstruir esse corpo sem órgãos, esse corpo de intensidade? Quais vão ser as intensidades? Com o que ele se liga? Daí que a escuta analítica precisa ser muito acurada para descobrir no discurso do analisando aquilo que o Guattari chamava as partículas assignificantes do desejo. As partículas assignificantes do desejo são coisas assim muito ínfimas, assim que às vezes surgem no discurso, nos sonhos, no tom de voz quando se fala de alguma coisa. Mas são direções que possivelmente o desejo vai encontrar uma linha de fuga. Por que são partículas assignificantes? Porque elas não querem dizer nada, elas só são linhas de vida, só são linhas de vitalidade, que podem ou não ser seguidas, que podem ou não ser agarradas. Mas assim, em última instância, Vitor, essa pergunta digamos, a resposta é toda uma prática de vida, sabe? Uma vida inteira de prática para responder isso. Porque esses são os casos que impõem o maior desafio à nossa escuta. Só na singularidade de uma relação que a gente vai encontrar uma resposta para isso. Caso a caso também, né? Não acho que também tem um método só, um método absoluto. De uma certa forma, no livro Sacher-Masoch, o masoquismo do Deleuze ainda é literário e mitológico. No Mil Platôs, com o Guattari, o masoquismo é maquínico. Eu não acho que o masoquismo maquínico que o Deleuze tematiza ali com o Guattari, teoriza com o Guattari, apague, descarte o livro Sacher-Masoch, né? O Frio e o Cruel. Eles vão se enriquecendo, né? Mas o que eu acho que a gente precisa dispensar é essa interpretação psicanalítica do que isso quer dizer. Porque por baixo desse o que isso quer dizer, como a gente viu, tem questões políticas, históricas, sociais, minoritárias. Então, assim, eu quis usar o exemplo do masoquismo
Mas é um exemplo que serve para várias outras questões entre a psicanálise e a esquizoanálise. É um exemplo de resposta àquele problema que eu colocava. O que isso significa ou como isso funciona. Então, a gente poderia trabalhar a neurose também a partir daí. O que isso significa, a neurose? O que significa o sintoma histérico, a somatização histérica? O que significa o objeto fóbico? O que significa o objeto obsessivo? Poderíamos perguntar isso ao modo psicanalítico, ou podemos fazer a pergunta como isso funciona num agenciamento. Porque no sintoma histérico, no sintoma fóbico e no sintoma obsessivo-compulsivo, há intensidades. Pode haver prazer, pode haver desprazer, pode haver culpa, mas o importante é que há intensidades, algo passa, esse corpo é preenchido. É um corpo sem órgãos, isso funciona. Pode não ser o melhor corpo, mas isso funciona. E a primeira coisa assim, a aprender numa cartografia de um processo desse tipo é como isso funciona e como abrir, se alguém está disposto a abrir mão desse funcionamento. Porque há um ganho libidinal no sintoma histérico. Por que seria querer abrir mão dele? Porque talvez não seja o melhor ganho libidinal. Talvez haja outro modo de exercitar esse desejo que não seja projetando ele em sintomas somáticos na pele. Mas, de novo, aqui a gente não está trabalhando com diagnósticos patológicos. São modos de vida. O próprio corpo histérico aqui é um modo de vida. É um modo de um corpo funcionar na sua relação com o campo social. E esse modo de funcionar tem intensidades que passam e outras são bloqueadas. A questão é que alguém que chega na clínica padece, sofre. Essa pessoa tá chegando ali pedindo auxílio. Então, se trata de a gente escutar a produção desse corpo que está sendo feita ali, e caso não seja isso, caso seja outro corpo, ou aquele que ela deseja, aquele que predomina no desejo dela, como que se bloquearia um corpo e se derraparia outro? É uma questão, muitas vezes, daquilo que eu chamo com Deleuze de um novo nascimento. Porque dessexualizar um corpo e se ressexualizar outro não é um trabalho teórico. Não é. Parece que tem, quando tu faz a diferença, né, entre a prática, a pragmática da esquizoanálise e a interpretação do fantasma na psicanálise, parece que a diferença é aquilo que se repete, né, o elemento repetidor. Porque no caso da psicanálise, quando eles interpretam o masoquismo, seguindo o exemplo, é como se o que se repetisse fosse uma certa estrutura, né? Então a estrutura ela meio que fala assim, como é que isso daqui vai se repetir nesse caso em específico. Então é como se uma estrutura se repetisse, e o singular fosse uma mera aparência, né? Porque tem, na verdade, uma estrutura que está se repetindo. Enquanto que no caso da pragmática, da esquizoanálise, é a repetição de um hábito, né? Na contração de um hábito que foi contraída no ser sensível, né? No próprio sentido. Então, a repetição não seria a repetição de uma estrutura, né? Se a gente vai ver na vida da pessoa, do masoquista especificamente, né? Seria a repetição de um hábito mesmo, de um programa. O Guattari tem um texto que chama Máquina e Estrutura, que mesmo antes dele conhecer o Deleuze, ele escreveu, e que dizem que ele levou esse texto para o Lacan, mas o Lacan não leu, ou ficou enrolando para ler e tal, e aí deu no que deu, né? A gente sabe que o Guattari se aproximou mais do Deleuze e foi se afastando gradativamente do círculo do Lacan, apesar de, com o antiédipo ter terminado a análise com o Lacan, ele continua frequentando os seminários.
Então, há uma ruptura, mas não é uma ruptura total. Há ainda uma proximidade, né? Mas já havia essa perspectiva diferencial do Guattari. Ele pensava que não, nós não somos, não é que cada um de nós tem uma estrutura e somos fechados nessa estrutura. São máquinas. Aquilo que se chamavam de estruturas são máquinas, são modos de funcionamento. E a gente derrapa de um ao outro. Eu posso dizer para vocês assim que eu já vivi nessa vida então as três estruturas: neurótico, perverso e psicótico, porque assim, são experiências que nos atravessam, não são condições do ser, condições determinantes e fixas do ser. São experiências que nos atravessam e que predominam, ora uma, ora outra. É aquilo que se dá vazão também. Mas o Deleuze e o Guattari vão chamar também a perversão e as estruturas de territórios artificiais. Isto é, tem certos modos que a máquina começa a funcionar, que a máquina começa a gerar certos territórios, que é como se eles fossem estruturas. Os territórios artificiais são a fixação da máquina, porque na verdade a máquina ela está para além da perversão, da neurose e da psicose. A máquina é uma prática. A máquina na psicanálise se chama pulsão e ela é uma prática, uma força ativa. Só que essa força ativa é duplamente esquecida, porque ela é, por um lado, rechaçada, ela é amassada e ela é falseada no território artificial. Então, aquilo que era um funcionamento, aquilo que é um exercício, que a cada vez é uma avaliação diferente, esse exercício passa a ser fixado em condições. São as condições dos territórios, neurótico, psicótico ou perverso. Então, são condições da máquina, mas já há territórios artificiais da máquina também. Se passam intensidades, mas se bloqueiam outras. Em cada estrutura, quase sempre as mesmas que se passa e que se bloqueia. Só que a vida é múltipla. Nem nas três estruturas ao mesmo tempo ela pode ser contida. Ao mesmo tempo, ou simultaneamente, ou sucessivamente. A máquina ou a pulsão é mais do que essas três estruturas ou territórios artificiais. É o a mais, o além. É o que escapa a isso. E o fetiche nada mais é do que um objeto mágico, um objeto miraculante. Porque dentro de certas configurações políticas, sociais, grupais, se passa a atribuir a um objeto um poder que é como se ele fosse o objeto miraculante do desejo, ou seja, o objeto milagroso, o objeto causa do desejo. Então, em certas condições de uma sociedade, toda uma produção de subjetividade alimenta uma dimensão luminosa de um objeto, uma dimensão milagrosa de um objeto. E os desejos passam a ser investidos de modo que é como se aquele objeto os tiranizasse, os possuísse. Mas é um entrecruzamento de forças esse objeto. Ele não tem fundo. Se você pode pegar a pele e olhar ela de todos os lados, você não vai achar a interpretação ali. Você pode analisar ela quimicamente, fisicamente. Não está nisso o poder miraculante da pele.
O poder miraculante da pele é que ela é um objeto sem fundo. É um objeto sem fundo que é um entrecruzamento de ideias, de imagens, de forças, de histórias, de figuras mitológicas, a relação com os animais, as minorias eslavas, os místicos. Tá tudo nesse caldo do Mazoc, assim, tudo é jogado e batido assim nesse caldo. E surgem outros objetos, né? Tem também o chicote, objeto usado usualmente para domar os animais, também um símbolo da tirania, da dominação, da humilhação. Aqui a gente vê os dois níveis do masoquismo que o Freud colocava, o físico e o moral. Tem um outro tipo aí, do físico, moral e ainda outro, mas aqui no caso do masoque a gente vê de cara o físico, ela lhe inflige dores, ela o chicoteia, e o masoquismo moral, ela o humilha, ela o trata como um escravo, ela se deita com outro homem na frente dele, ela o faz ser chicoteado por esse terceiro, que é o grego. Então vejam que a condensação do desejo sobre esse fetiche implica que aquele homem está dramatizando a humilhação, a dor e o sofrimento dos homens do patriarcado diante do matriarcado. É um drama de forças. Essa cena, ela repete, ela reproduz um drama de forças. Deleuze e Guattari vão dizer que o fetiche é uma espécie de objeto intenso na periferia do corpo da mulher. Ele ajuda a fazer uma máquina, a fazer passar uma certa configuração, uma certa cena, em que há forças subordinadas e forças soberanas. Então, esse algo luminoso na bota, na pele, no chicote, esse algo luminoso ele implica um conflito político. Político, mitológico, histórico. E é assim com todos os fetiches. Eles funcionam numa cena, eles produzem intensidades numa cena. Mas que ele não se tem um significado fixo, como o falo, por exemplo, né? A denegação do falo, que eles não têm um significado fixo não implica que eles funcionem, que eles façam passar desejo, façam passar intensidades. O que o Deleuze faz nesse livro sobre Mazoc é estudar, de certa forma, as condições, né, em que um objeto se torna um fetiche. As condições que não são estruturais, como na psicanálise, não são edipianas. Inclusive, podem dizer de outras mitologias, de outras cenas mitológicas, né? Então, o Mazoc aí invoca, por exemplo, Judite e Holofernes, ou Sansão e Dalila, contra o trio edipiano. Tem um filme que foi lançado
alguns anos atrás. Até hoje eu não consegui ver esse filme, assim, não consegui ter acesso por nenhuma. Se alguém encontrar e quiser passá-la para nós, se chama A Pele de Vênus. E é sobre esse livro do Mazoc. É um livro, é um filme do Roman Polanski. Mas não consegui achar até hoje. Ali vocês, provavelmente, ele passa um pouco dessa estética masoquista, né? Dessas roupas, desse modo de relação. De certo modo, assim, a partir do Mazoc, se eu pudesse definir de uma maneira assim mais precisa essa mulher masoquista, é por aquilo que no Mazoc aparece como a fúria ou a crueldade. E tem algo de um devir animal, que implica a afinidade da mulher com o animal. E essa revolta da natureza contra do animal, da mulher, do animal e da natureza contra a glaciação cristã, contra séculos de história cristã e patriarcal. Tem um, tem um livro do Kleist, que é o Pentesileia, eu comentei na semana passada um pouco a respeito, né? Em que está no meio da guerra de Troia, né? E há os gregos contra os troianos. Então tá lá o Ulisses, o Aquiles, Agamemnon, não, Menelau, sitiando Troia. E nesse momento chegam as Amazonas com seu exército. E a rainha das Amazonas se chama Pentesileia. Tem toda uma referência nessa peça do Kleist ao matriarcado, porque as Amazonas são uma tribo matriarcal. Então, essas mulheres, elas tomam homens como cativos, como escravos, levam para a região, para a terra delas, transam com esses homens, ficam com os filhos, ficam com as filhas mulheres e dispensam e expulsam os homens e os filhos homens. Então, a Pentesileia está numa linhagem matriarcal. E há uma certa lei das Amazonas de que elas não poderiam escolher o seu combatente. Elas não poderiam se aferrar a um homem só, porque o objetivo delas na guerra é pegar prisioneiros. Não é a guerra em si, é pegar prisioneiros, para que elas continuem a sua linhagem, né? E, no entanto, a Pentesileia se apaixona pelo Aquiles. Ambos se apaixonam e eles entram numa espécie de combate individual. Só que nesse combate individual, a Pentesileia, ela rompe com a lei das Amazonas. Ela já não está mais fazendo guerra por um cativo. Ela entra junto com Aquiles num devir animal, num devir cadela. E a perturbação dela vai tão fundo que o amor se junta num ponto tão obscuro, à crueldade, que num momento possessa, ela o mata e come, na base das dentadas. Ela enlouquece, ela entra em devir com as cadelas, com os cachorros de caça.
e o devora numa espécie de banquete antropofágico em que a devoração, a crueldade, está ligada ao amor, à distinção dele. Afinal, ela o devorou distinguindo dos outros homens. Ela é, ao final, destituída, ela não, ela é tirada do lugar de rainha. Eu acho que termina se suicidando, termina morta também, enlouquecida, né? Enlouqueceu e se perdeu depois disso. Mas tem relação também com esses afetos profundos, assim, em que o humano toca o não humano, né? Em que há algo de animal, em que as forças animais atravessam o corpo humano. E há algo disso no masoquismo, nessa fúria. Há algo dessa terra gelada, dessa terra, dessa fúria da natureza, dessa fúria do animal. Alguma questão, gente? Comentários? Bom, na semana que vem a gente continua com o antiédipo. Se eu conseguir preparar, eu posso trazer algo a respeito do SAD também, para fazer um pouco uma oposição a essa visão de mundo do Mazoc, trazer um pouco a ideia das duas naturezas do SAD de uma espécie de máquina destruidora, máquina mortífera. A imanência como uma máquina destruidora no SAD. Bom, gente, vamos finalizando então. Retomamos segunda que vem.